E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar, e esse é um vídeo de checagem de fatos. É bom lembrar que todos os membros do nível prata ou superior da TV Coiote podem solicitar que eu cheque até 5 fatos por mês, e eu transformo essas checagens, todas elas, em um vídeo, que vai ao ar para todo o público do canal. Então, se você também quer ter a sua checagem personalizada, pode se tornar membro do nível prata ou superior por um valor a partir de R$ 39,90 por mês. Eu adoraria fornecer esse benefício para todos os membros, mas eu não teria tempo de atender tantos pedidos de um número maior de pessoas. E a checagem de hoje, também solicitação de um membro, ela diz respeito a uma entrevista do vice-presidente da República, Milton Mourão, à Rádio Gaúcha, especificamente uma entrevista que foi dada ao programa Timeline dessa rádio, gravado no dia 17 de julho, sexta-feira. Nessa entrevista, o Hamilton Mourão diz: desde o começo, o ministro Mandetta deixou claro que teríamos um ciclo relativamente longo pelas características do Brasil, de ser um país com as nossas desigualdades regionais e, mais ainda, as desigualdades sociais atreladas a isso. E o ministro Mandetta tinha dito que só teríamos a estabilidade lá por agosto, e é mais ou menos o que está acontecendo. O Mourão ele diz isso numa pergunta a respeito da saída do Mandetta e das suas possíveis consequências para a forma como o governo vem lidando com a pandemia, e se a saída do Mandetta não poderia estar fazendo com que o número de mortos total seja maior, em decorrência de uma possível má gestão do Pazuello como atual ministro e também do Nelson Tait, que ocupou aí uma janela entre um ministro e outro. E passa-se a sensação, conforme o Mourão segue dizendo, eu não tenho o conteúdo do vídeo em áudio, mas conforme o Mourão segue dizendo, passa-se a sensação de, mesmo se o Mandetta saísse, iam morrer 120 mil pessoas, 100 mil pessoas, e isso estava evidente pelas falas do próprio Mandetta quando eram ministros. Eu só queria que eu cheque isso, afinal, não ia mudar nada? Realmente, com a continuidade do Mandetta, as previsões eram nessa direção? E eu fui atrás de todos os dados para a gente se inteirar. É o seguinte: todo o período em que o Mandetta ficou à frente do ministério, naquelas coletivas diárias de mais de 1 hora de duração que ele dava, de segunda a sábado, ele sempre deixou bem claro que ele e outros integrantes do Ministério da Saúde faziam as suas projeções internas sobre os números da pandemia. Projetavam em cenários diferentes quantas pessoas morreriam, quantas seriam infectadas e o que cada medida poderia mudar nesses cenários. O Mandetta sempre disse que essas contagens eram feitas, mas sempre deixou claro que não as traria a público porque não considerava benéfico para o momento, e essas análises são importantes do ponto de vista interno do Ministério. Depois da saída do Mandetta, ainda nesse mês de julho, ele chegou a dar uma declaração exatamente nesse sentido para a Globo News, numa entrevista no dia 7 de julho para a Globo News. O Mandetta disse o seguinte: nós tínhamos cenários, o meu sempre foi o mais duro, isso é verdade, mas eu nunca coloquei em público porque achei que isso, primeiro, não ajudaria. A gente tinha que lutar para que isso não acontecesse. E eu achava que se falasse 100 mil, 80 mil, 120 mil óbitos, eu estaria colocando todo mundo em um pacote só, quando atrás de cada número desses tem uma família. E nessa entrevista para a Globo News, o Mandetta fez uma promessa, que quando chegar no fim da pandemia, ou no fim desse momento mais crítico da pandemia aqui no Brasil, ele vai divulgar as projeções feitas pelas lideranças do Ministério da Saúde. As projeções que ele fez, que o João Gabardo, que hoje está no governo de São Paulo, fez, e que o Wanderson de Oliveira fez, que era o secretário de Vigilância na gestão Mandetta. Lembrem que as coletivas com o Mandetta tinham ele, o Gabardo e o Wanderson. Praticamente todos os dias eram as 3 grandes vozes do Ministério da Saúde. O Gabardo, secretário executivo, o Wanderson, repito, secretário de Vigilância. E nessa linha, o Wanderson de Oliveira deu uma entrevista no dia 1º de julho e deu esta declaração:
Quando fizemos um dos primeiros modelos de projeção com o pessoal da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, em março ainda, estimamos 100 mil óbitos. Acredito que, se não tivesse sido feito nada e os modelos são para essa situação, teríamos um cenário ainda mais complicado do que o que estamos vivendo. As medidas empurravam a curva para frente. Então aí o Mandetta confirma o que o Mourão disse. O que o Mourão disse, na essência, é uma verdade. Sim, ocorreram projeções no Ministério da Saúde em meados de março e começo de abril de cifras de mais de 100 mil mortos. Isso é verdade, tá? Em março, as projeções do que o Wanderson se refere indicavam essas 100 mil óbitos até o mês de setembro. Agora, gente, aí é o ponto mais importante. Uma coisa é o que o Mourão disse ser verdade, outra forma foi o que ele quis expressar com o que ele disse, como que ele emendou isso. Se transmite na entrevista a sensação de que, então se fosse o Mandetta seria esse número mesmo, não faz diferença nenhum ato ou outro. Não, isso é você utilizar de forma errada um fato verídico. Todas essas projeções de números de mortes, elas não são projeções soltas, vai morrer isso. Não, são projeções que vêm acompanhada de um indicativo de se seguirmos este caminho, este deve ser o número de óbitos. Se formos seguir outro caminho, o número de mortos deve ser esse. Todas as projeções que a gente vê, elas colocam esse pressuposto. Tudo bem? Quando a gente teve, por exemplo, a divulgação daquela projeção do Imperial College of London, que veio para o Brasil, ganhou notoriedade no Brasil através do biólogo Átila Yamarino, que passou os dados, né, converteu os números do Reino Unido para o Brasil, né, através da regra de 3 e tudo mais. Quando a gente teve aquela projeção, havia uma indicação de 1 milhão de mortos, 2 milhões de mortos, que se espalhou por todo canto. Aí agora o pessoal cobra, né? Cadê 1 milhão de mortos do Imperial College? Cadê os 2 milhões de mortos do Imperial College? O que muita gente não prestou atenção no momento em que aquela divulgação foi feita é o seguinte. Essa projeção, ela indicava 1 milhão, 2 milhões de mortos, caso não fosse feito absolutamente nada. Aulas normalmente, sem distanciamento social, sem uso de máscara, sem absolutamente nada. A projeção nunca disse que haveria 1 milhão de mortos. Ela disse que a tendência é, com os dados que temos hoje, que ocorram 1 milhão de mortes caso nada seja feito. Haviam outras projeções do próprio Imperial College que foram massivamente divulgadas aqui no Brasil que indicavam números menores. Bom, se fechar a escola é isso. Se fechar a escola, tiver distanciamento de 2 metros, fechar alguns setores do comércio, é isso. Nesse sentido, boa parte das projeções feitas naquela época vem se demonstrando bastante acertadas, mesclando o que o Brasil fez no começo e o que ele deixou de fazer depois. Certo? O mesmo vale para essas projeções do Ministério. Primeiro, não temos acesso aos detalhes sobre ela. Segundo, pela fala do Wanderson, essa projeção mais negativa de 100, 120 mil mortes, ela se referia a um país que seguisse procedimentos razoavelmente semelhantes com os que o Brasil vem seguindo. Fechou direito no começo, o fechamento ficou frouxo e a regra para lockdown, para quarentena virou lockdown e quarentena quando tem leito sobrecarregado. Lockdown em quarentena com o objetivo só de achatar a curva, não com aquele objetivo de esmagar a curva e de eliminar os focos, os surtos da doença. Tudo bem? Então, nesse sentido, e tem mais checagem ligada à fala do Mourão. Sim, Mourão passou uma projeção que realmente foi feita pelo ministro Mandetta, confirmada pelo secretário Wanderson e sinalizada pelo Mandetta, que sempre disse que tinha projeção mais negativa. Não, isso não significa que se o Mandetta continuasse, as coisas ocorreriam da mesma forma, porque essa projeção ela já levava em consideração uma série de acontecimentos, uma série de métodos negativos do ponto de vista do combate da doença. Mais do que isso, a projeção do Mandetta valia até o fim da pandemia, né? A do Wanderson que era até setembro. Olha, a pandemia vai demorar para acabar e infelizmente a gente deve ter mais de 120 mil mortos até o fim dela se as coisas seguirem desse jeito. Então a projeção inclusive estaria errada. Mais do que isso,
Mourão também cita sobre chamar de genocídio a forma como o Ministério da Saúde vem lidando com a pandemia do novo coronavírus. E faz um comparativo. Se isso é genocídio, as mortes por acidente de trânsito também são genocídio. Se isso é genocídio, as mortes por violência também são genocídio. Aqui é uma questão muito de interpretação e isso vai ter que ser interpretado possivelmente em algum momento pelo Tribunal Penal Internacional. Eu vou dar aqui as ferramentas para que você possa ter a sua opinião. Genocídio tem o clássico significado de levar à morte de pessoas de um determinado grupo ideológico ou religioso. Para o Tribunal Penal, essa justificativa, essa explicação não é a mais correta. Está bem claro, o Estatuto de Roma, que institui o Tribunal Penal Internacional, que é quem pode dar uma condenação como essa, define o que é genocídio no seu artigo 6º. Essa é a definição. Para fins do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos mencionados a seguir, praticados com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Como tal, matar os membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Como o grupo não se restringe a grupo étnico ou racial ou religioso, não está colocada a questão de grupo nacional. Uma pandemia, como mortes causadas pelo trânsito e pela violência, significam mortes de membros de um grupo nacional. Até aí, todos poderiam ser enquadrados por genocídio. Aí temos um trecho muito importante. Praticados com a intenção. E é aí que tá. Quando tiver o julgamento no Tribunal Penal Internacional, o foco do julgamento para decidir se foi ou não genocídio, se houver este julgamento, vai ser no com a intenção. Algo deliberado é algo intencional? Esse vai ser o foco. Ah, eu vou recomendar um remédio que não funciona e tem um monte de efeito colateral, porque eu ganho um pouco aqui, isso pode me beneficiar ali, e eu sei que isso vai matar aí milhares e milhares de pessoas. Mas eu ganho aqui, pronto. Ah, eu vou falar para as pessoas agirem de uma forma que é de risco. Eu sei que a forma é de risco, mas vou dizer que não é de risco. Vai morrer milhares ali, mas eu posso ganhar aqui eleitoralmente. Eu acho que eu posso. Não preciso nem fazer isso de forma inteligente. Bom, isso é deliberado. É intencional? Você se submete a esta possibilidade? É intencional? Senão, quando que é intencional? Quando você mata com um objetivo diferente. Então, vamos pegar o genocídio da Ruanda. O fim do genocídio era uma morte do grupo étnico, ou o fim era a derrubada deles justificando um objetivo maior, a atividade fim ali não seria a morte. Então, gente, isso vai ser discutido havendo julgamento no Tribunal Penal Internacional. E, basicamente, o que o Mourão fala, podemos até dizer que é verdade, tá? Você pode discutir sim se mortes de trânsito, principalmente quando você vai ter um projeto aí que dobra os pontos de CNH limite, afrouxa uma série de punições, você pode discutir isso como um genocídio. Mas claramente o que ele tenta fazer é transmitir a mensagem de estão banalizando o termo genocídio. Na minha opinião, quando você tem a morte de centenas de milhares de pessoas através de uma política negligente como a pandemia, não se trata de banalizar palavra nenhuma. A gravidade ela é equivalente a um genocídio, sendo ou não um genocídio no termo formal ou a forma como isso for classificado depois. Certo, gente? Então essa é a checagem. No geral, os checadores colocam como falso ou verdadeiro. Aqui eu vou colocar os dados ditos pelo Mourão, os números ditos pelo Mourão são verdadeiros. A análise que ele faz desses dados, na minha visão, são análises desonestas. Tudo bem? Um abraço, gente. Lembre que você pode também ter os seus fatos checados, até 5 por mês. Recebeu porcaria no grupo de WhatsApp da família? Manda pra mim, grava o vídeo checando. Membros do nível prata ou superior, que também têm acesso a benefícios fantásticos, como resposta de qualquer dúvida sobre atualidades em até
24 horas úteis. Ótimo para quem aí quer prestar concurso, vestibular e tudo mais. Eu vou aqui, me mato de estudar para responder a pergunta em específico. Esse aí você pode fazer até 30 perguntas por mês. Abração, gente, e até a próxima.